Fala galera, estamos começando mais um Giro Esportivo após uma rodada pesada de Copa do Brasil, tanto para Bahia quanto para o Sport Clube Vitória. E vou além, viu? Para Jacuipense também, time baiano que jogou na Copa do Brasil. Estou aqui com Vinícius Daniel, meu parceiro. Vini Daniel, mais uma vez, começando mais um Giro. Vamos nessa, Barreto, trazer atualizações da quinta fase da Copa do Brasil, jogos de idas finalizados, e agora a gente vai trazer a repercussão sobre os três baianos na disputa. 3 derrotas dos clubes baianos, começaram aí não muito bem esses jogos de ida, mas alguns placares em aberto. A gente sabe da dificuldade para os jogos de volta, mas já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, também acompanhe nosso site, Portal Eita, menino, Portal Salvador FM. Portal Salvador FM. É o costume. Mas vamos que vamos. Vini, placar todo mundo já sabe, 3-1, Bahia perdeu mais uma vez. Vini já falava aqui. Será que vai acontecer de novo? Perder pro Remo novamente? Perdeu. Léo Condé botou Rogério Ceni no bolso. Léo Condé botou Rogério Ceni no bolso mais uma vez. 3-1, um placar que ninguém esperava. A gente falava aqui no palpite que a gente não esperava esse placar. A gente achava que o Bahia ia ganhar bem. O jogo fica mais difícil para a volta, mas fazendo uma análise da partida, né, Vini? O Bahia não jogou, né? O Bahia não jogou, teve muitas dificuldades de impor seu estilo de jogo, mesmo jogando ao lado do seu torcedor, na Fonte Nova. Até criou ali, principalmente no primeiro tempo, criou algumas boas oportunidades, mas aquele velho mau costume do time comandado pelo Rogério Ceni, que é de criar e desperdiçar muitas oportunidades. E o segundo tempo foi muito abaixo do Bahia, que terminou com 3-1 para a equipe do Remo em plena Fonte Nova, com direito à torcida do Bahia gritando olé na troca de passe do Remo e comemorando, aplaudindo o terceiro gol do Remo. Ou seja, um vexame em plena Fonte Nova, mais uma vez o Bahia sendo derrotado para o Remo, só que dessa vez Copa do Brasil e o prejuízo fica maior, porque no Brasileirão você perde um jogo, você tenta recuperar no outro, são 38 rodadas, na Copa do Brasil você perde um jogo principalmente por 3-1 para um adversário que não era o favorito da partida, o favorito era o Bahia, é um clube que tem o maior peso nessa disputa, e quando você perde esse resultado em casa, tendo que reverter lá no Mangueirão, que tem toda a mística, no Belém do Pará, é um prejuízo muito grande, porque o Bahia agora precisa vencer por pelo menos 3 gols de diferença para conseguir a classificação nos 90 minutos. Caso vença por 2 gols de diferença, aí a partida vai para a decisão dos pênaltis. Pois é, protesto da torcida após a partida, protesto da torcida mais uma vez agora durante a semana. Bamu, torcida Nova Era Bamu aí, de saco cheio de tantas desclassificações. Não dá para o torcedor, eu não sei qual é a expectativa do City nessas competições, tirando o Brasileirão, porque o Bahia faz um excelente campeonato brasileiro, parte de cima da tabela, então a gente sabe que existe a filosofia do Grupo City de não tirar treinador, mas Rogério Ceni, para o torcedor comum, para o torcedor que não está pensando só na SAF, para o torcedor que está pensando no Bahia, no Sport Clube Bahia, Rogério Ceni decepciona, cara. Rogério Ceni foi eliminado da Libertadores, Rogério Ceni está praticamente eliminado, praticamente eliminado da Copa do Brasil. Rogério Ceni, no ano passado, foi mal também na Libertadores, né? Foi mal também na Libertadores. Cai num grupo que, em tese, seria o grupo da morte ali, sim, olhando inicialmente, só que o Bahia conseguiu ter uma boa campanha de início ali nos primeiros jogos, e estava com praticamente as 2 mãos na classificação, toma uma virada aqui na Fonte Nova, sim, perde para o Atlético Nacional, para o Nacional e se complica sozinho. Vai para a Sul-Americana, é eliminado precocemente na Sul-Americana também. Então, no somatório de tudo, o Rogério deixando a desejar. Deixando a desejar, então já está na hora de fazer o questionamento. Sim, cabe Rogério Ceni para essa temporada não. O Bahia está, como eu disse, a longo prazo, o que importa é o Campeonato Brasileiro, né? A competição que importa a longo prazo é o Campeonato Brasileiro. O Bahia está bem. Mas na próxima temporada, para dar o próximo passo, que o Bahia já está precisando dar, o próximo passo, vai conseguir dar esse passo com o Rogério Ceni? E outra coisa, Vini, que eu deixo de questionamento aqui para você falar também. A última boa janela do Bahia foi em 2024. A gente está em 2026. 24, 25, 26. São 3 temporadas já.
O último Everton Ribeiro, vou botar assim, o último Everton Ribeiro chegou em 2024. E aí, não vai contratar mais ninguém? O Bahia traz um goleiro com 35 anos, 35 anos, que pouca rodagem assim, time de expressão no futebol brasileiro, apesar de ter jogado do Rogério Ceni e ter conhecido ele no São Paulo. Mas e aí? Quem é que chega para vestir a camisa? Quem é que chega para chamar a responsabilidade no Bahia? Assim, ainda indo mais à frente, no meio da temporada vai ter a chegada do Alejo Vélez, Isso. Só que mais uma aposta, um argentino novo, que a gente ainda não sabe como vai chegar, chega com pré-contrato, mas ainda aquela incerteza. O que a gente fala é que falta, assim, jogadores que cheguem, assumam responsabilidade e batam no peito, assumam um posto de titularidade absoluta, assim, isso aí falta no time do Bahia. Talvez a última contratação, assim, que mesmo por ter se tornado uma realidade, mas na época era uma aposta e aí foi se tornando realidade, talvez seja o Eric Pulga. O Eric Pulga, que como você falou, ele se tornou realidade. Veio como promessa, assim como viu o lateral já como promessa e não vingou, assim como já viu o meio de campo, não vingou, veio como promessa. Aquela contratação que está surgindo em outro clube, o Bahia vai lá e contrata. Assim como foi o menino do Corinthians, que o Bahia foi lá e buscou. O Cauê. O Cauê. Exatamente. Foi lá e buscou o Furquim, né? Cauê Furquim. Foi lá e buscou, pode se tornar um grande jogador. Mas eu acho que está na hora de trazer novos Everton Ribeiro. É diferente de um Everton Ribeiro, realmente. Entendeu? E sobre a questão do protesto também, inclusive, que a gente falou, nesta quinta-feira, alguns membros da torcida organizada da Bamor, do Bahia, foram até o CT Evaristo de Macedo, Sim. Protestaram. Alguns deles tiveram até acesso ao CT, a parte interna do centro de treinamento do Bahia, da cidade tricolor. Conversaram com alguns jogadores, entre eles Everton Ribeiro, Canu, Caio Alexandre, algumas lideranças desse elenco do Bahia. O Cadu Santoro, diretor de futebol do clube, também estava presente nessa conversa, ali cobranças exatamente por resultados, por rendimento, que o Bahia consiga ter um êxito maior nas partidas, principalmente em Copa, que é o que a gente vê que o Bahia fica mais devendo. Só que detalhe, o Rogério Ceni não estava presente nessa conversa, Sim. que é o maior ponto de contestação hoje do torcedor. E aí a gente questiona mais uma vez, será que o Rogério Ceni está com prazo de validade no Bahia? Eu acho que tá. Apesar de ser Grupo City, eu acho que está com prazo de validade. Não acho que traz muito a realidade dele não estar nessa conversa do torcedor. Primeiro que eu não concordo com isso, de torcedor estar indo em clube, conversar com o jogador, dando aquela prensada nos jogadores. Não gosto dessa pressionada, né, em jogadores. Não gosto, não acho o ideal, mas mostra que o Bahia, mesmo sendo SAF, está recebendo o seu torcedor, que mostra, por outro lado, que existe a preocupação do clube, sim, com o seu torcedor. Mas tem um bocado de treinador disponível aí no mercado, né, cara? Inclusive, a gente trouxe alguns deles aí. Tem o Juan Pablo Vojvoda, conhecido pelo trabalho no Fortaleza. O último trabalho dele foi no Santos. Vamos brincar. Você fala o nome, eu digo se traria ou não. Pro Bahia, bora. Vamos começar com o Vojvoda já. Carimba, traria. Traria fácil. Sou fã do trabalho dele, desde o Fortaleza. Sou fã. Agora eu puxo o polêmico. Jorge Sampaoli. Não traria. Já rodou vários clubes aqui no Brasil. Sempre arrumou problema, principalmente com o elenco. Não dá certo com o elenco. Briga com o jogador, então não traria. No Flamengo, inclusive, teve a maior polêmica, talvez, da carreira dele, que foi com um membro da comissão técnica dele, verdade. Que deu um soco no Pedro, Pedro. né? Verdade, Loucura completa. Verdade. Temos também o Hernan Crespo, em São Paulo. Traria Crespo. Acho que foi chutado do São Paulo. Também concordo. Um bom treinador, por sinal. E aí, a gente vai para a lista dos brasileiros. Os brasileiros eu já puxo com ele. Adenor Tite. Não, tá maluco. Já foi. Passado. Fim de carreira aí já. Já foi. Esqueça. E surge também o Dorival Júnior, que inclusive desde a saída do Renato Paiva ele chegou a ser cotado ali como um substituto, mas acabou não vingando e quem veio foi o Rogério. Se fosse para trazer um brasileiro, estaria em minha lista o Dorival Júnior, mas dentre os nomes falados não é o que está na prateleira de cima. É aquele treinador que eu acredito que pode dar o passo além com o Bahia, com o elenco que o Bahia tem, com a proposta de jogo que pode proporcionar dentro do Bahia, mas não está na prateleira de cima.
E o outro nome já é meio em tom... E já vou perguntar se é uma aposta ou se já é uma realidade, porque é Felipe Luiz. 40 anos dessa lista, é o treinador mais novo. Será que seria um bom nome para o Bahia? No segundo passo no Flamengo, parece que não deu certo, né? Principalmente com o elenco ali. Não soube separar a amizade de trabalho, né? Então, não sei. Tá sendo especulado até no Chelsea, né? Tá sendo especulado no Chelsea o nome dele. Eu não sei se o mercado brasileiro é o que ele pensa mais. Eu acho que a cabeça dele já é Europa. Então, não sei se ele... Mas, contudo, o Grupo City é um atrativo para o Felipe Luiz. Eu ia falar disso. Além de ser um atrativo, eu enxergo ele com a cara de Grupo City. E é um treinador novo, ou seja... Vai começar no mercado emergente e subindo dentro do próprio grupo. É a cara do Grupo City nesse progresso assim, mas a gente reforça novamente que não é a filosofia do grupo, está demitindo o treinador. Então, mesmo com a possível eliminação do Bahia lá no dia 13 de maio, que é o jogo de volta, eu acredito que o Rogério ainda tem grandes chances de permanecer no cargo, por incrível que pareça. Eu acredito que o Rogério vai completar a temporada. Se ele vai continuar na temporada que vem, eu acho que aí vai ser discutido dentro do próprio Grupo City, aí se ele vai continuar ou não. Na minha visão, ele não tem atingido as metas que o grupo estabelece. Também na visão do grupo, eu não sei qual é a visão do grupo, até porque o Grupo City nunca deixa isso claro para o torcedor, né? Vamos falar de Vitória um pouquinho? Vamos nessa. O Vitória que entrou em campo, sabe aquela derrota com sabor de vitória? Eu não gosto muito disso não, né? Perder é perder em qualquer cenário, mas a gente está falando de Copa do Brasil, que o Vitória precisa agora ganhar com 2 gols de diferença ou ganhar de 1-0 e levar a decisão para os pênaltis. Mas Vitória perdeu por 2-1, foi roubado. Seu Daronco, você é o pior árbitro do Brasil, viu? Pior árbitro do Brasil, seu Daronco. Só é forte. E não tá nem mais tão forte assim, viu? Tá nem mais tão forte. Mas não foi no VAR. O VAR chegou a chamar, ele manteve a decisão de campo dele em alguns lances. Foram 3 lances de possíveis expulsões. 2 eu aplicava em vermelho com toda certeza. 1 ainda fico em dúvida. Mas o que mais chamou a atenção na partida, pelo menos para mim, Vini, foi a forma com que o Vitória jogou. A gente lembra, o Vitória foi encarar o Flamengo com 13 desfalques. Ah, não era titular, não é titular. Sim, mas tinha jogador ali que é importantíssimo para o elenco que estava fora. No final do jogo, com 9 minutos de acréscimo, Jair Ventura teve que botar Zé Breno, de 21 anos, meu amigo. E o pior é que ele olha para Ramon morto em campo, mancando. Ramon olha para ele. Não tem o que fazer, ele olha para o banco, não tem nem quem improvisar. Então, o Ramon foi no sacrifício. Eric parece que estourou, né, Vini? Eric parece que estourou. Eric, inclusive, já jogou com injeção. Tomou injeção antes do jogo, foi no sacrifício. Agora a gente espera que ele não tenha um agravamento da lesão, porque ele já estava com esse incômodo desde a partida do Piauí. Sim. Aí jogou mais o jogo contra o Corinthians, já sentindo essa dor. Toma a injeção, joga contra o Flamengo também, sentindo dor, inclusive faz um baita golaço no Maracanã. Golaço. Ele não sabe fazer gol feio. Não sabe fazer gol feio. O Eric fez um golaço e, volta a dizer, a forma com que o Vitória jogou, se apresentou diante do Flamengo, o sistema defensivo funcionando, Lucas Arcanjo pegando tudo, Kaká deu uma braguinha ali, mas se mostra um bom zagueiro para o Vitória. Então a forma com que o time se apresentou, o Zé Vitor fazendo uma partida extraordinária, só não foi o melhor da partida, como falou o Vinícius aqui comigo ontem, né? A gente conversando na redação, só não foi o melhor da partida porque Lucas Arcanjo foi o melhor da partida, né? E o Zé Vitor jogou muito, destruiu, substituindo ali o Baralhas, fazendo, acho que a melhor partida dele com a camisa do Sport Clube Vitória. Tem um fator, claro, jogar no Maracanã, jogar contra o Flamengo, isso influencia. Eu espero que o Jair Ventura consiga trazer esse espírito que foi contra o Flamengo para o restante do Campeonato Brasileiro, principalmente. Mas, no dia 14 de maio, acredito que o Barradão vai estar lotado, vai estar entupido de gente, todo mundo acreditando que o Vitória consegue reverter esse resultado. Claro que o Flamengo, acredito que vai botar força máxima diante do Vitória, porque o Flamengo quer a classificação também, faz parte do planejamento do Flamengo. Copa do Brasil é dinheiro, então o Flamengo quer classificação sim, Então acho que o Flamengo, ao contrário do que foi no Maracanã, não vai entrar ali sem Arrascaeta.
Eu acho que vem a Arrascaeta, vem a Lucas Paquetá, vem a cavalaria completa para enfrentar o Vitória. Mas é um resultado que no Barradão o Vitória pode buscar, né, Vini? Exatamente, até porque eles sabem da força do Vitória no Barradão. É um mandante que costuma dar muito trabalho para todos os times, então se vierem de qualquer forma, pode ser que o Vitória consiga buscar. Eu acredito que é um resultado, é um placar acessível para o Vitória, até porque a gente estava falando aqui que poderia ser uma goleada exatamente pela forma que o Vitória vinha desfalcado, pela forma que vinha desestruturado o time, e o Vitória superou isso, conseguiu um placar ali, sofreu um 2-1 que para buscar o jogo dentro de casa não é lá suas maiores dificuldades, mas a gente sabe que é um Flamengo do outro lado que é chato demais de se enfrentar, só que deu uma esperança para o torcedor rubro-negro de uma forma absurda, tanto que o torcedor hoje está empolgadíssimo em poder decidir esse jogo em casa. Inclusive a gente falou das polêmicas de arbitragem, o Vitória entrou com a representação da CBF para reclamar exatamente dessas questões. São 3 polêmicas, 3 lances aí cruciais. O primeiro deles já aos 2 minutos do jogo, que poderia mudar toda a realidade do andamento da partida, que foi o Ramon acabou recebendo uma cotovelada do Luiz Araújo. Já seria um lance ali promissor que para mim merecia já um cartão vermelho direto. No segundo tempo, mais outros 2 lances polêmicos de arbitragem envolvendo aí o apito do Daronco. Um deles foi a disputa ali do Saul. O Saul estava com a bola, acabou abrindo o braço de proteção, realmente pega no rosto do jogador do Vitória, o Kaique Gonçalves. Nesse lance eu acho um pouco discutível. Sim. Eu aplicaria o cartão amarelo, só que com aquela bronca, aquele cartão amarelo já mais pro laranja. Sim. Agora o primeiro expulsaria. E o terceiro, para mim, é o pior, que é o pisão do Arrascaeta no Ramon. Porque aquele pisão ali é acima do tornozelo. Sim. Se o pé do Ramon estivesse, por exemplo, cravado no gramado, adeus ligamento. Pô. Adeus ligamento. Agora, Vini, vamos falar rapidinho mesmo. Jacuipense enfrentou o Palmeiras, o que é que achou do jogo? Um jogo que Jacuipense tinha a maior dificuldade ali, era o único time da Série D, inclusive, que ainda está na disputa da Copa do Brasil, único representante baiano, mas pegando um dos maiores do Brasil, que aí não tem o que fazer. Palmeiras sempre esteve à frente ali das iniciativas, principalmente ofensivamente falando, e abriu o placar com Ramon Sousa de pênalti. Só que o Jacuipense teve uma dificuldade maior ainda aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o JP Talisca, zagueiro da equipe baiana, acabou recebendo um cartão vermelho direto. Ele deu uma chegada num carrinho por trás no Lucas Evangelistas. A arbitragem entendeu como um lance passível aí de cartão vermelho, expulsou ele de forma direta, polêmica, porque ele saiu fazendo um gesto, aquele famoso gesto de roubo. Sim, mas não foi não. O lance foi pesado. Ele que, inclusive, é revelado pela categoria de base do Palmeiras. Ele fez parte daquele time com o Endrick, que ganhou 2 copinhas seguidas, que existia a brincadeira de que o Palmeiras não tinha copinha, conquistou 2 seguidas, ele estava nesse elenco. Porque existe aí, viu, gente, uma parceria, não é formal essa parceria entre Jacuipense e Palmeiras, não, mas muitos jogadores foram revelados do Jacuipense, foram para o Palmeiras, e muitos jogadores que estão lá no Palmeiras, que não estão tendo chance, estão vindo para o Jacuipense. O Palmeiras, inclusive, doou a grama, o gramado sintético, que o Jacuipense treina, apesar de ser um time de Riachão do Jacuípe, interior aqui da Bahia, é um time que treina aqui em Salvador, a divisão de base principalmente treina aqui em Salvador, então o gramado que foi trocado lá na arena do Palmeiras veio para aqui para Salvador e está servindo para a equipe do Jacuipense. Só que aí a partida terminou 3-0, um placar extremamente difícil do Jacuipense reverter. Por sinal, o jogo de volta vai acontecer lá em Londrina, Estádio do Café. Jacuipense vendeu seu mando de campo e precisa vencer por 4 gols pelo menos de vantagem para conseguir a classificação no tempo normal, ou 3 para levar os pênaltis. Um placar muito difícil. Muito difícil, Jacupa, Leão do Cisal, que vendeu o mando de campo, né, na partida, foi jogar Vai jogar o jogo de volta em Londrina, né? Londrina. Agora vamos lá para os palpites, né? Palpites da final de semana, bem rapidinho. Vou falar ele que começa com o palpite. Bahia enfrenta o Santos sem Neymar, viu? O Cuca já avisou, tá lá no portal salvadorfm.com.br. O Santos vem sem Neymar.
Palpite. O Bahia vai descontar toda a raiva da partida do Remo agora no Santos. Coitado do Santos, 3-0 Bahia foram as ameaças. 3-0 fora os ameaças. Sei não, viu? Partida para mim de 1-1. Bahia e Santos. O Vitória enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético está fazendo um campeonato meio esquisito, né? O Atlético Paranaense que estava na Série B, subiu e agora está aí. Atlético Paranaense e Vitória. De 2-0 Cap. 2-0 Cap, eu vou de 1-0 Cap. 1-0 Cap. Fora de casa, a Vitória está oscilando muito fora de casa. Pois é, Vini, chegamos aqui no final, que vem ao final de semana com partidas de Bahia e de Vitória. E na segunda-feira a gente está de volta aqui com mais um Giro Esportivo. Valeu, galera! Vamos nessa, tchau, tchau!